Bem, meus amigos, a partir de agora, com o videocassete Beck de Filco, as emoções poderão ser arquivadas de maneira mais viva e colorida. A Filco se preocupou muito em criar um programa que, pelo seu valor histórico-emocional, desse o pontapé inicial na sua videoteca. E o assunto escolhido não poderia ser outro. A maior paixão do povo brasileiro, o futebol. E após um intenso trabalho de pesquisa, selecionamos as informações mais importantes relacionadas à participação do Brasil nas Copas de 1930 até 1982. A Copa do Mundo nasceu em 1920, idealizada por dois homens, os franceses Jules Rimet e Henri Delaunay. A primeira Copa do Mundo foi definitivamente fixada para Montevidéu, no Uruguai, num congresso da FIFA realizado em Barcelona, Espanha, em 1929. Ali, ficou decidido que mesmo sem a participação de seleções importantes, como as da Itália, Espanha, Áustria, Hungria e Alemanha, além da Inglaterra, a Copa seria realizada a qualquer custo. Os uruguaios, campeões olímpicos de 24 e 28, garantiam todas as despesas para transporte e acomodações das seleções que comparecessem ao Mundial. E mais, o Uruguai garantia também a construção de um belo estádio, que ganharia o nome de Centenário em função do centenário da independência do país. Um estádio com capacidade para 100 mil pessoas. No dia da inauguração da Copa do Mundo de 30, tudo estava pronto. O primeiro grupo era formado por Argentina, França, México e Chile. O segundo por Brasil, Iugoslávia e Bolívia. O terceiro com Uruguai, Romênia e Peru. E o quarto com Estados Unidos, Bélgica e Paraguai. Em 1930, o Brasil iniciaria uma fase riquíssima de grandes craques, mas em compensação, paupérrima quanto à conquista de títulos. Nos anos 30, nasceriam para o futebol jogadores como Fausto, meio-campista que na própria Copa do Mundo recebeu o título de Maravilha Negra. Domingos da Guia, o primeiro zagueiro brasileiro que marcava tão somente a bola, sem se importar com o jogador que a conduzia. Surgiria ainda o diamante negro Leônidas da Silva, inventor da bicicleta no futebol, considerado por muitos como o único jogador comparável a Pelé, inclusive por Domingos da Guia. Com uma diferença, a época. Leônidas foi da época do rádio. Pelé é da época da televisão. 1934. Chegava ao Brasil o Rádio Capelinha da Filco. Uma revolução na radiodifusão. Em 1934, a sede da Copa do Mundo foi a Itália. Era a segunda Copa do Mundo. E pode ser chamada de a Copa da Saudação Fascista. Não é de hoje que o futebol faz parte da vida do italiano. Futebol não, mas certo é chamá-lo de Calcio, já que é só por esse nome que ele conhece o jogo. Um jogo que, garante, já é disputado por seu povo há muitos séculos. A festa que revive anualmente em Florença serve para lembrar ao mundo que o italiano inventou o Calcio. Se inventou ou não, a discussão é com o inglês. Calcio ou futebol? A presença brasileira, mais uma vez, foi decepcionante. Em 1933, estava sendo implantado o sistema profissional no futebol brasileiro com a criação da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Já no ano da Copa, havia uma verdadeira guerra de interesses, ameaças e acusações entre a CBD, entidade amadora, e a CBF, a entidade profissional. É claro, a convocação e a organização da seleção era da CBD, que, para conseguir formar um time, se viu até obrigada a contratar alguns jogadores paulistas. Agora, por outro lado, a viagem à Itália foi realizada a bordo do navio Conte Biancamano e levou simplesmente 11 dias. E nesses 11 dias, os jogadores brasileiros não tiveram o mínimo contato com a bola. Aliás, diga-se de passagem, o time do Brasil treinou uma vez antes da estreia da Copa do Mundo, apenas uma vez, e foi em Dakar. Isto porque o navio parou para um reabastecimento. Claro que com tudo isso nós jogamos apenas uma vez na Copa do Mundo de 1934. E a Itália, com um time fortíssimo, muito bem preparado, conseguiu realmente o título.
Foi ele o primeiro bicampeão mundial. E para ganhar esse título deixou de lado até inimizades mortais. Em meio à ditadura de Mussolini, o técnico Vittorio Pozzo teve todos os poderes para armar o melhor time do mundo. E não fez por menos. Formou o seu meio de campo com um deputado fascista, Ferrari IV, e por um ferrenho inimigo do regime, Giuseppe Meazza. Pozzo foi mais longe, nomeou Meazza como capitão do time. E Meazza deu o primeiro exemplo de que esporte e política não se misturam. Ele não apenas recebeu a Copa, como agradeceu com a saudação fascista. Tempos depois, Meazza foi um dos líderes partisãs na guerrilha que derrubou Mussolini. A decisão da Copa de 34 aconteceu na cidade de Roma. Lá jogavam Itália e Tchecoslováquia. Foi uma final realmente dramática. Agora, a maior curiosidade para nós brasileiros foi o fato da Itália ter inscrito um jogador na sua seleção com o nome de Amplilóquio Marques, o popular Filó. É claro que ele era brasileiro, ex-ponta direita do Corinthians. E mesmo não tendo jogado durante a Copa do Mundo, ele pode ser considerado e deve ser considerado como o primeiro jogador brasileiro campeão do mundo. Agora, o importante é o seguinte, vamos à final da Copa de 34. Mussolini, tal como outros ditadores, fomentou muitos esportes. Para ele, uma vitória da Squadra Azzurra significava também uma vitória política. Durante muito tempo, a Itália esteve à sombra do futebol centro-europeu. No campeonato de 1934, o predomínio inicial foi dos tchecos, com seu goleiro Planica. Entre os astros italianos destacamos Orsi e Monti, ambos jogadores da Argentina. 1-0 para os tchecos até que Orsi provocasse empate a 8 minutos do final. Na prorrogação, vitória dos italianos. Junto com os italianos e tchecos, os alemães também participam da cerimônia de homenagem aos campeões. Nossa participação na Itália ficou reduzida a uma única partida, onde perdemos para os espanhóis por 3-1. E pela primeira vez, uma boa participação do Brasil numa Copa do Mundo. Isto aconteceu na França, que foi o palco desta Copa, no momento em que a Europa estava às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Nas Américas, países como Argentina, Colômbia, México, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador e Guiana Holandesa haviam desistido das disputas eliminatórias. E por isso classificaram-se apenas Brasil e Cuba. Nesta Copa, o futebol brasileiro, ele passou a ser visto com admiração e muito respeito, principalmente pelas atuações de Leônidas da Silva, aquele que inventou a bicicleta, que em 38 foi eleito o craque da Copa e o seu maior goleador. Ele fez 8 gols nesta Copa. Em 1938, finalmente, o Brasil conseguiu reunir seus melhores jogadores para formar a seleção que disputaria a Copa na França. Ninguém duvidava da vitória de um time formado por craques como Domingos da Guia, Romeu, Leônidas, Perácio, Hércules, Tim, Patesco, Zezé Procópio e Jaú. Pela primeira vez, os brasileiros ouviriam a transmissão de partidas internacionais pelo rádio. O clima era de absoluta confiança. E quase fomos vítimas dessa confiança logo no primeiro jogo contra a Polônia. Ganhamos de 6-5 num jogo em que até Domingos da Guia esqueceu sua categoria e cometeu esse pênalti escandaloso. Depois de 2 jogos contra os tchecos, empatamos o primeiro e ganhamos o segundo, conquistamos o direito de ir à semifinal. Então, sem Leônidas, fomos enfrentar a Itália, a temível Squadra Azzurra, campeã de 34. Agora, por que o Brasil não foi campeão naquela época, em 38? O pessoal quis poupar você, houve alguma... Não, houve muita conversa de bastidores em que o Pimenta tinha me poupado para o jogo da Itália, não sei o quê, e me lançou no jogo da Tchecoslováquia, onde eu me contundi e não pude jogar o jogo da Itália. Mas na realidade não foi isso, não. O sistema do Campeonato do Mundo naquela época era eliminatório.
Não tinha esse negócio de jogar 3, 4 partidas, não. Jogou, perdeu, cai fora. Então é automático. Nós jogamos contra a Tchecoslováquia, jogamos contra a Polônia, decidimos na prorrogação. Ganhamos de 6-5. Jogamos contra a Tchecoslováquia, tivemos que realizar 2 jogos, que nem na prorrogação decidiu. Às 2 horas de futebol terminou um partido empatado. Então houve um terceiro jogo, que foi 48 horas depois. Então o Pimenta não tinha centroavante, porque o centroavante, meu reserva, não tinha condição de jogo, era o Nijinho. Ele estava inscrito pela Federação Italiana, era considerado jogador italiano, e equivocadamente o Brasil levou o Nijinho para a Copa do Mundo, mas acreditando que eu pudesse jogar todas as partidas. Quando veio esse princípio de lesão no jogo contra a Tchecoslováquia, que nós jogamos 2 horas. Pimenta disse, não adianta poupar você. Se for poupar para o jogo da Itália quinta-feira, se nós perdermos na terça-feira, não adianta poupar você que não vamos jogar contra a Itália. Então vamos correr o risco. E aí, então, eu joguei na terça-feira e não tive condição para jogar na quinta-feira. Perdemos o jogo, o título e Domingos da Guia, mais uma vez, perdeu a cabeça. Cometeu um pênalti em Piola que quase causou uma revolução no Brasil. O jogador da Itália, Piola, ele chegou à linha de fundo, cruzou a bola. E a bola saiu pela linha de fundo. Eu, ao lado dele, ele me deu um toque no tornozelo para me provocar. E eu caí na armadilha dele. Eu deveria ter aceito o que ele me fez e caminhar para o campo sossegadamente. Não o fiz. Voltei-me e dei-lhe um pontapé no joelho dele. Ele aí fez aquilo que eu deveria fazer. Caiu, fez aquela cena. O juiz chegou para mim, o juiz era húngaro. Urururu, urururu. Tá bom, se o negócio é esse, eu vou sair de campo. E fui saindo. E o Bandeirinha disse, não, Domingos da Guia, não, volta. Me falou Domingos da Guia em português. Eu voltei para o campo satisfeito. Mas quando voltei, o juiz estava pedindo a bola no meio do campo e botando na penalidade máxima. O jogo decisivo aconteceu entre Itália e Hungria. E os italianos venceram por 4-2. E mais uma vez, o mundo assistiu à saudação fascista por ordem de Benito Mussolini. A final da Copa de 38 na França foi jogada neste estádio de Colombe, em Paris. Um estádio que já não existe mais. O ônibus da delegação italiana chega ao estádio de Colombe depois de ter feito o trajeto do hotel ao estádio por 2 vezes. Na primeira, tinham chegado muito cedo. Agora é a vez da delegação da Hungria. Aí está Gilles Rimet, o idealizador da Copa do Mundo. Este é o presidente da França na época, Monsieur Lebrun. Os capitães Meazza da Itália e Sarossi da Hungria trocam flâmulas. O juiz é o francês Capdeville. Na saída, a Itália tomou conta das ações e não demorou muito para que num centro da direita, executado por Meazza, Colauzi pegasse de bate-pronto para marcar o primeiro gol da Itália. 5 minutos de jogo, Itália 1, Hungria 0. Mas, menos de 1 minuto depois, a Hungria conseguiu o empate. Chas lançou para Sarossi, que desviou para o chute de Tchicos. Hungria 1, Itália 1. O segundo gol da Itália aparecia linha de passes. Meazza calmamente passou para Piola, que ajeitou e chutou alto, sem defesa para o goleiro Sabo. Itália 2, Hungria 1. Faltavam 10 minutos para terminar o primeiro tempo. Meazza lançou Colauzi pela esquerda. Colauzi avançou, marcado por Polgar. E de dentro da área ficou cruzado no canto. Itália 3, Hungria 1. No segundo tempo, tanto o goleiro da Itália, Olivieri, quanto o goleiro da Hungria, Chabo, apareceram com destaque, com belas defesas. Mas a Itália acabou diminuindo de ritmo e a Hungria subiu. Tanto assim que a 20 minutos, Sarossi diminuiu com um chute meio prensado para 3-2. Mas a Itália
Itália voltou a dominar. E quando faltavam 10 minutos para o jogo terminar, Piola recebeu de Diarati e chutou sem defesa para o goleiro Chabo. A Itália era bicampeã do mundo. O técnico italiano Pozzo respirava aliviado. A vitória estava garantida. Os jogadores comemoraram a vitória e quando Meazza, capitão da Itália, foi receber a taça, Gilles Rimet não se furtou a uma saudação típica do governo de Benito Mussolini. O Brasil pediu à FIFA para sediar a Copa do Mundo em 1942, mas acontece que em 1942 não tivemos Copa. Nós tivemos, isso sim, a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Mas em 1950, o grande sonho, a Copa do Mundo no Brasil. 1948. A Philco instalava-se no Rio de Janeiro. 1950. A Philco transferia sua matriz para São Paulo. Junho de 1950. Os pouco mais de 2 milhões de habitantes da capital federal poderiam ter muitos assuntos para discutir. Afinal, era ano de eleição para a presidência da República e os 3 candidatos, Brigadeiro Eduardo Gomes, Cristiano Machado e Getúlio Vargas, estavam em plena campanha. O Rio era uma cidade bem diferente. Não havia congestionamentos no centro da cidade. Não havia biquínis na já famosa praia de Copacabana. Eram poucos, bem poucos, os espigões de Ipanema e Leblon. E um apartamento na aristocrática Praia do Flamengo custava 360 mil cruzeiros, ou 360 cruzeiros em moeda de hoje. Mas os 2 milhões de cariocas e os outros 49 milhões de brasileiros não tinham tempo para discutir política, nem temer a bomba. Cantavam e riam, mas seus ídolos de então não eram cantores nem artistas de teatro ou revista. O Brasil, e o Rio em particular, só falava, só pensava, só respirava futebol. Era ano da Copa do Mundo, da 4ª Copa. Conseguíramos sediar a Copa, antes marcada para a Alemanha, que foi expulsa da FIFA nos tempos da guerra. Conseguíramos construir o estádio municipal, o maior do mundo, em menos de 2 anos, missão quase impossível. Conseguíramos até mudar as regras do jogo. Pela primeira e última vez, a parte final do campeonato seria disputada pelos 4 classificados, jogando todos uns contra os outros, sem eliminatórias. Só faltava agora que os nossos craques, esplêndidos craques como Zezinho, Ademir, Danilo, Chico, Bauer, Barbosa, entrassem em campo e esmagassem seus adversários. Mas Deus, como afirmou um jornalista inglês, estabelecera que nenhuma árvore crescesse até a altura do céu, nem mesmo a maravilhosa árvore auriverde do futebol do Brasil. E ganhou o Uruguai. O portentoso foi inaugurado pelo presidente Dutra e antes da grande catástrofe viveu 5 dias de glória e festa, pois foi com festa que a 4ª Copa do Mundo começou no dia 24 de junho de 1950. Quase 80 mil pessoas assistiram o primeiro jogo do Brasil contra o México. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente. Os torcedores que pagaram 30 cruzeiros por uma arquibancada, 3 centavos em moeda atual, não se arrependeram. Brasil 4, México 0, com 2 gols de Ademir, um de Jair e outro de Baltazar. A narração do segundo e do terceiro gol é de Pedro Luiz, então locutor da Rádio Pan-Americana.
coisas começavam bem. A campanha brasileira até a finalíssima contra o Uruguai foi excelente, com exceção, evidentemente, daquele empate de 2-2 no Pacaembu contra a seleção da Suíça. Todos esperavam mais uma vitória fácil da nossa seleção, apesar das muitas modificações feitas no time pelo técnico Flávio Costa. A linha média mudou toda, saindo os cariocas, Eli, Danilo e Bigode, e entrando os paulistas Bauer, Rui e Noronha. Na linha, Maneca foi deslocado da ponta para a meia-direita, Ademir da meia-direita para a esquerda, Alfredo entrou na ponta direita e Jair ficou de fora. Era quase um outro time e Flávio Costa pagaria caro por sua decisão. No dia seguinte, os jornais não perdoaram Flávio Costa e a seleção, responsabilizando a todos pelo embaralhamento dos que defendiam e pelo atabalhoamento dos que atacavam. Pagando o correspondente a 3 centavos por uma arquibancada, cerca de 150 mil pessoas lotaram o Maracanã no sábado, dia 1º de julho, para assistirem o jogo decisivo da chave 1 das semifinais da Copa, Brasil e Iugoslávia. Salve a nossa bandeira, verde, ouro e anil. Brasil, Brasil. Para os iugoslavos, que haviam vencido seus 2 jogos anteriores, 3-0 sobre a Suíça e 4-1 sobre o México, um empate significava a classificação e a automática eliminação do Brasil. Era vencer ou vencer. O jogo começou e logo aos 3 minutos um presente para a torcida. Zizinho, que estreava na seleção apesar de ainda estar machucado, toca suave para Ademir marcar o primeiro gol da partida. Brasil 1-1 do fracasso diante dos suíços, jogava bem. Danilo, Bigode e Jair estavam de volta. Maneca retornava à ponta direita e na ponta esquerda Chico estreava no lugar de Friaça. A seleção iugoslava também jogava bem e passou a jogar ainda melhor quando seu principal jogador, o meia-direita, Mitic, conseguiu entrar em campo já aos 10 minutos de jogo. Mitic havia machucado a cabeça ao bater numa lâmpada do vestiário momentos antes do jogo. Naquela época, não existia banco de reservas. Os 11 que assinavam a súmula eram os únicos autorizados a entrar em campo. Por isso, a Iugoslávia jogou durante 10 minutos com um homem a menos. E mesmo com a cabeça enfaixada, Mitic acabou sendo o principal jogador de seu time. Acabado o jogo, ninguém pensava mais no empate com os suíços. O espetáculo foi qualificado de grandioso e os jornais do dia seguinte anunciariam que assim já era possível pensar na Jules Rimet. No dia 9, as baterias já estavam quentes. Havíamos vencido bem a seleção da Iugoslávia e o Maracanã recebia quase 140 mil torcedores para ver Brasil e Suécia. Salve, salve o nosso estádio municipal. Os suecos formavam um time respeitável que havia eliminado a temível esquadra azurra, a seleção. Mal o jogo começava. Zizinho vencia o goleiro Svensson pela primeira vez. Maneca vai até a linha de fundo. Continua levando vantagem. Centrou a bola, Maneca para Chico. A bola cobriu Chico. Recupera-se. Ainda tenta novo centro. Está dançando na frente de Samuelson. Centrou. Na direção da direita. Aliviou Eric Nilsson. Deixou para Ademir. Ademir atira em gol. Defendeu o centro. Ademir. Atirou a bola para a meta. Na falha. Atirou de cima. Não valeu o centro. O juiz marcou corner. A bola havia saído. Havia saído quando o Suécia fez a primeira defesa. Ademir já recebeu o gol fora de campo e repuseram em ação. Não valeu o gol do Brasil. Anulado o primeiro gol, Ademir partiu para o segundo aos 17 minutos de jogo, aproveitando. Brasileiro Chico! Brasileiro Chico! Afirmamos a renda. 4.996.177 cruzeiros e 50 centavos.
pessoas pagaram ingresso. No segundo tempo, o massacre continuou. Aos 5 minutos, Ademir acertou um chute violento e indefensável, 4-0. E Ademir, em dia de glória, queria mais. Aos 10 minutos entrou com bola e tudo, marcando o 5º do Brasil e seu 4º gol na partida. Aos 21 minutos entrou em cena o juiz, Mr. Ellis, que em 54 apitaria o jogo Brasil e Hungria, que tirou nossa seleção da Copa. Mr. Ellis inventou um pênalti que, apesar dos 5-0, irritou a torcida. Está na entrada da área, atraiu o Bigode, passou por ele, foi derrubado na área, pênalti contra o Brasil. Entretanto, o Bigode... Casamos a fúria ao som de touradas de Madrid. Um jornalista italiano, depois de ver Zizinho jogar contra os espanhóis, comparou a Leonardo da Vinci, afirmando: ele pintava obras-primas fazendo a bola correr com os pés na imensa tela do gramado do Maracanã. Quase não volto mais aqui. Dessa histórica partida, restaram apenas imagens de 2 gols. O segundo de Jair. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Que eu trocasse castanhola e pegasse o coroaú. E o 6º do mestre Ziza, o grande herói daquela tarde. Não me amoles pro Brasil, eu vou fugir. Isso acontece. Depois dessas 2 vitórias, quem poderia duvidar que ali estavam os campeões do mundo? Todos, com exceção dos jogadores, já consideravam o Brasil campeão do mundo depois das esmagadoras vitórias sobre a Suécia e a Espanha. No dia 16 de julho, o Maracanã recebeu o maior público que já se reuniu para assistir uma competição esportiva. Apesar dos números oficiais falarem de 174 mil pessoas, calcula-se, para eles, a taça Jules Rimet jamais sorriria. E com eles, o Brasil, todo o Brasil, chorou naquele dia. Em 1952, início do processo de nacionalização dos componentes nos aparelhos Philco. A Copa do Mundo de 54 foi na Suíça e lá registrou-se a primeira injustiça dentro das Copas. A melhor seleção simplesmente perdeu o título, foi a seleção da Hungria. Nós, devido ao fracasso de 1950, disputamos a fase eliminatória aqui na América do Sul. Tivemos como adversários as seleções do Chile e Paraguai. Agora, passamos brilhantemente por essa fase. Conseguimos grandes vitórias. Lá, no Santiago do Chile, nós vencemos 2-0. Em Assunção, no Paraguai, passamos por 2-0. Nos jogos do retorno, no Maracanã, vencemos o Chile por 1-0 e o Paraguai goleamos por 4-0. E aí, partimos para a Suíça. Em 54, o monopólio da emoção continua com o rádio. A cobertura por parte de jornais e revistas melhora ainda mais. E, pela primeira vez, se registra o fenômeno da caravana da imprensa acompanhando a seleção. No Brasil, o clima é tenso. A seleção não ia bem e locutores e repórteres mostravam a Copa como sendo uma grande conspiração internacional contra o futebol brasileiro. O juiz inglês Mr. Ellis era malhado como Judas nas ruas do Brasil.
O estádio do Servette, em Genebra, está completamente lotado. Em campo, um dos favoritos da Copa, o vice-campeão mundial. O Brasil vai estrear jogando contra o México. Nem a derrota em sua própria casa 4 anos antes foi suficiente para abalar o prestígio do futebol brasileiro. E os brasileiros não decepcionam o público. Desde o primeiro minuto, apresentam um futebol da mais alta qualidade, digna dos melhores jogadores do mundo. Mil torcedores vibram com o show de bola dos brasileiros, que parecem estar brincando de gato e rato com os mexicanos. E Baltazar, o cabecinha de ouro, marca o primeiro gol com um chute da meia-lua. Os mexicanos tentam resistir como podem, mas a diferença técnica é enorme. O jovem Didi vai à frente e marca o segundo do Brasil. As coisas vão ficando tão fáceis para os brasileiros que até o zagueiro central Pinheiro marca o seu gol. O Brasil não sai do ataque. Uma grande goleada é inevitável e, antes mesmo de acabar o primeiro tempo, já vence por 4-0. No segundo tempo, os brasileiros continuam com a mesma vontade. E os mexicanos ficam mais desesperados a cada minuto que passa. O grande Júlio Botelho, o Julinho, passa por 2 adversários e marca um gol espetacular, sem chance para Carvajal. No ataque seguinte, outra grande jogada de Julinho, mas aí Carvajal mostra que sabe das coisas. Em Lausanne, frente a frente, os melhores times do Grupo A. Brasil e Iugoslávia disputam o primeiro lugar do grupo. Mas o mais interessante é o empate, que classifica os dois sem que se precise correr outros riscos extras. Mas ao iniciar o jogo, nenhum dos dois times se mostra muito chegado a um acordo. Tanto brasileiros como iugoslavos querem a vitória. A Iugoslávia no ataque. Vukas dá um bom passe para Lebek. Gol da Iugoslávia. E a ameaça ao gol de Castilho aumenta ainda mais. Mas logo os brasileiros se refazem do susto. E o empate acaba por chegar. O gol foi de Didi. Aí então, os dois times começam a chegar à conclusão de que a melhor jogada é mesmo jogar para o empate, evitando maiores riscos. Depois de um segundo tempo arrastado, o empate de 1-1 deixa todos satisfeitos. O grande jogo de Berna. Hungria invicta há mais de 3 anos e Brasil, vice-campeão mundial. O goleiro húngaro Grosic, o melhor do mundo na posição. O time brasileiro, Julinho, Castilho e Bauer, os 3 grandes nomes do time. Começa o jogo. Os húngaros dão a saída e vão para o ataque. Confusão na área brasileira. A bola sobra para Pinheiro, que brinca na área e perde a jogada. Castilho faz 2 grandes defesas, mas Hidegut acaba marcando. Os brasileiros não têm outra alternativa e partem para cima dos húngaros. Mas os húngaros continuam se impondo em campo. Hidegut, como sempre, funciona como um peão, centro de todas as jogadas. Pinheiro se recupera da falha, salva um gol feito em cima da linha.
Os brasileiros tentam se armar no meio-campo, mas nada é possível. A marcação sob pressão dos húngaros é perfeita. Kocsis, o melhor cabeceador do mundo, faz jus à sua fama. 2-0 Hungria. O jogo vai ficando mais violento, os brasileiros mais desesperados. Maurinho e Kocsis se desentendem. Índio entra rápido pela área e é derrubado pelo zagueiro Lohan. Os brasileiros voltam a ter esperanças. Djalma Santos cobra o pênalti. Gol do Brasil. Julinho vai mostrando ser o melhor ponta da Copa. Grosic, considerado o único grande goleiro da história da Hungria. Começa o segundo tempo. O Brasil perde por 2-1. Depois do cruzamento de Cisbor, Pinheiro se apavorou e meteu a mão na bola. Mais um pênalti agora a favor da Hungria. A torcida húngara já comemora. Lantos cobra o pênalti. Hungria 3-1. Quando todos esperam o fim do Brasil, vem a surpresa. Mais uma vez Julinho. E agora é gol, um dos mais belos da Copa. O jogo esquenta para valer. A violência chega a tal ponto que o juiz inglês Ellis acaba expulsando de campo o lateral brasileiro Nilton Santos e o volante húngaro Bosques. O Brasil ainda insiste. Humberto faz boa jogada e por pouco não empata o jogo. Mas os húngaros voltam ao ataque. Nos minutos finais, mais um gol de Kocsis. Desta vez com um violento chute na entrada da área. A Hungria segue adiante, confirmando seu favoritismo. Ao Brasil, resta o consolo de ter sido eliminado pelos melhores do mundo e esperar pela próxima Copa. A disputa pelo título envolveu as seleções da Hungria e da Alemanha. A Hungria, franca favorita, surpreendentemente, perde para os alemães pela contagem de 3-2. Aí no final da partida, os húngaros, veladamente, eles acusavam os jogadores alemães de terem jogado dopados. E esta foi a primeira vez na história do futebol que se ouviu falar na história do doping, dentro, evidentemente, do futebol. Agora, vamos ver como que a seleção da Hungria perdeu para os alemães nessa final por 3-2. Na festa inaugural, Puskás apresenta seu time. Fritz Walter, o capitão alemão, apresenta seus companheiros ao presidente da FIFA, Gilles Rimet. O juiz escalado é o inglês Lin. Puskás ganha o sorteio de Fritz Walter e escolhe o campo onde a Hungria vai começar a atacar. Dia 4 de julho de 54, em Berna, a Alemanha começa o jogo. Poucos segundos são passados, os alemães já ganham um escanteio que Fritz Walter cobra. O goleiro Grosic começa o jogo tomando conta de sua área. É um dos poucos tranquilos nesses primeiros minutos. Do outro lado, o alemão Turek também se mostra seguro. A tensão nervosa, o campo encharcado, a chuva que não para. O jogo é dramático.
1-0 para a Hungria, logo aos 3 minutos. O chute de Kocsis é desviado em Libric, mas Puskás aproveita o rebote com categoria. A festa é dos húngaros. Em vantagem tão cedo, a Hungria passa a apresentar o melhor de seu futebol e toma conta do campo. Tibor se aproveita e marca o segundo gol húngaro. Com apenas 8 minutos, os húngaros parecem já ter decidido o jogo. Mesmo assim, os alemães ainda têm uma esperança. O campo pesado atrapalha o jogo clássico, o toque de bola húngaro. E, naturalmente, o mestre Puskás não deve resistir muito tempo. O ponta-direita Hahn, deslocado pela esquerda, chuta para a área. O zagueiro Lohan falha e Morlock se aproveita para marcar o primeiro da Alemanha. Novamente o gol. O chute de Hahn, o carrinho mal dado por Lohan e a rápida entrada de Morlock, chegando antes da saída de Kocsis. Os húngaros voltam ao ataque para evitar qualquer surpresa. Mas os alemães estão com a corda toda, começam a acertar boas jogadas. E seu ataque, a cada minuto, vai mostrando mais força. A pressão alemã vai aumentando. Os escanteios contra o gol húngaro não param. Um novo escanteio, a falta de Schaffer em Grosix, não marcada. E o gol de empate, feito por Hahn. 2-2 em apenas 18 minutos de jogo. Um jogo emocionante, digno de uma final de uma Copa do Mundo fantástica. Um jogo dramático que empolga 65 mil torcedores. Hidegkut acerta um belo chute na trave, mas os alemães estão empolgados e sempre respondem aos ataques que sofrem. Eles, enfim, começam a acreditar que podem vencer. Um jogo da mais alta técnica, com craques de talento como Kocsis. Os torcedores alemães não acreditam no que vem. A sua seleção em campo vai mostrando que tem condições de acabar com a invencibilidade húngara. E melhor, ficar com o título. Um escanteio cobrado por Fritz Walter acaba não sendo problema para o grande Grosix. O primeiro tempo termina. Foram 45 minutos para acabar com os nervos de qualquer um. No intervalo, Sepp Herberger volta a orientar o capitão Fritz Walter. A vitória já não é mais impossível. Como no primeiro tempo, os húngaros saem dispostos a garantir uma vantagem logo de saída, mas agora as coisas ficam bem mais difíceis. A essa altura, os alemães já sabem como enfrentar o jogo dos húngaros. Até o atacante Hahn, que já vai se destacando, ajuda a defesa. Os alemães... Aos húngaros só restam mais 6 minutos para tentar o empate. Puskás escapa pela esquerda, entra na área e chuta para o gol contra a saída de Turek. O juiz Ling anula o gol, marcando o impedimento do capitão húngaro. Os húngaros insistem. Tibor faz boa jogada e chuta gol. Toni Turek faz outra boa defesa e termina o jogo. 3-2 para a Alemanha Ocidental. Uma surpresa ainda maior do que a vitória do Uruguai no Brasil 4 anos antes.
Se foi injustiça com os húngaros, aos alemães isso pouco importa. O goleiro Grossix demonstra uma dignidade fora do comum e felicita os novos campeões mundiais. A festa é só dos alemães. Os húngaros, depois de mais de 3 anos, deixam de ganhar um jogo e perdem exatamente o que não podiam perder. O momento mais emocionante da Copa do Mundo. O capitão alemão Fritz Walter recebe a Copa das mãos de Jules Rimet, por questão de render suas homenagens ao vencedor Fritz Walter. Os alemães ocidentais conseguem seu primeiro título mundial na primeira vez que participam de uma Copa, depois da divisão de seu país. É uma nova força que surge. Em 1957, a Philco lança o primeiro aparelho de rádio totalmente transistorizado. Nós ganhamos a primeira Copa pelo rádio. Jornais e revistas eram disputados nas bancas. E pela primeira vez a televisão exibe filmes com os melhores lances dias após as partidas. Para chegar à Suécia, mais uma vez o Brasil teve que passar pela fase eliminatória aqui na América do Sul. E nós tivemos o Peru pela frente. Foram 2 jogos dificílimos para a seleção brasileira. Nós empatamos em Lima 1-1 e ganhamos no Maracanã por 1-0. Nesta Copa, a nossa delegação teve a presença de um desportista perfeito, que soube comandar atletas e dirigentes. Ele, ao lado de Carlos Nascimento, foi um dos responsáveis pela primeira vitória mundial do Brasil, Dr. Paulo Machado de Carvalho. Por outro lado, em 1958, o mundo conhecia um garoto de 17 anos chamado Pelé, e também consagrava as pernas tortas de um Mané Garrincha. Para chegarmos ao título, nós realizamos 6 jogos. O estádio de Gothenburg espera impacientemente o jogo entre Brasil e União Soviética. Muita gente esperou várias horas que os portões fossem abertos para conseguir um bom lugar. A outra partida da semifinal foi jogada entre Brasil e França. O estádio estava lotado, atraído pelas manchetes dos jornais. E uma curiosidade, na véspera da decisão da Copa do Mundo de 1958, chovia muito na Suécia. E vários jornalistas brasileiros estavam realmente muito preocupados, alegando que o time do Brasil, com excelente toque de bola, um time até certo ponto leve, teria enormes dificuldades para enfrentar a Suécia, enquanto que os suecos estavam muito mais acostumados, aclimatados a esse tipo de situação. Muito bem, em meio a essa expectativa, surgia também um outro fato. Os 2 times tinham o mesmo uniforme, a mesma cor do uniforme. É claro que deveria haver um sorteio para saber quem é que iria jogar com o segundo uniforme. Muita expectativa na concentração brasileira e o Dr. Paulo Machado de Carvalho foi o responsável para atender o telefone para saber quem é que tinha vencido no sorteio. Tocou o telefone, o Dr. Paulo atendeu. E ele perdeu. Perdeu porque o Brasil teria que jogar de azul a final, ou seja, o seu segundo uniforme. A Suécia manteria o amarelo. Os jogadores na expectativa, o Dr. Paulo não teve dúvidas. Rapaziada, perdemos no sorteio. Vamos jogar de azul. Mas era isso que eu queria, jogar de azul. Nossa Senhora Aparecida está conosco, nós vamos ganhar. Esta confiança contagiou a todos e realmente ganhamos. O técnico Vicente Fiola, para aquela partida, escalava Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito e Didi. Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Em 1959,
a Philco lança o primeiro aparelho condicionador de ar, quente e frio com ciclo reverso. Em 1962, mais um país sul-americano como sede da Copa do Mundo. Copa do Mundo do Chile. E quem quisesse saber o que estava acontecendo nos campos chilenos ainda tinha de recorrer ao rádio. As revistas se aperfeiçoavam na rapidez e na qualidade da cobertura. Nossa seleção era praticamente a mesma da Suécia quando vencemos, com exceção do técnico e do zagueiro central. O Aimoré Moreira entrava no lugar do Vicente Fiola e o jogador Mauro assumia a posição de titular, enquanto que o Bellini passava para a reserva. À frente da delegação, o grande marechal da vitória, Dr. Paulo Machado de Carvalho. E saiu machucado para não mais jogar naquela Copa. Em seu lugar, o técnico Aimoré Moreira escalou o jogador Amarildo, que deu muito bem conta do recado, porque na partida seguinte, ele contra a Espanha, fez os 2 gols da vitória. O Brasil vencia a Espanha por 2-1, com 2 gols de Amarildo. O primeiro gol foi de Garrincha, e de esquerda, um golaço. O segundo gol brasileiro, Garrincha faz de cabeça. Fato inédito para quem não gosta de cabecear. O terceiro é de Vavá, também de cabeça, aproveitando um escanteio. O Chile fez o seu primeiro gol na cobrança de uma falta muito bem batida pelo jogador Touro. Nesta Copa, uma outra atitude do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Essa atitude realmente ficou muito famosa. Acontece que antes do jogo contra o Chile, claro, seleção da casa, ele temendo que pudessem os donos da casa colocar alguma coisa na comida dos brasileiros, ele chamou o dentista, o Dr. Mário Trigo, e disse o seguinte: nada de comida. Você compre sanduíche para a moçada e nós vamos jogar na base do sanduíche. E com sanduíche e tudo, o Brasil foi realmente bicampeão mundial. Até isso o Dr. Paulo fez. 1963. Philco, primeiro televisor com controle remoto sem fio. 1966. Philco, primeiro televisor totalmente transistorizado. A desorganização da nossa seleção começou pelo número de jogadores convocados. 44 jogadores, 4 times. Ninguém sabia quais eram os titulares, os reservas, nem mesmo o técnico Vicente Fiola. E nesse clima, o Brasil realizou apenas 3 jogos. O primeiro jogo do grupo 3, Brasil e Bulgária. Tchetchev o acompanha como um carcereiro com entradas selvagens. Isso é o que se chama futebol moderno. Garrincha ensaia o baile. E Akimov se exaspera e resolve fazer o mané de João. Mas quem tem a última palavra é mesmo Garrincha. Outra falta maravilhosamente cobrada e 2-0 para o Brasil. Os portugueses, mas é apenas o gol de honra. As lágrimas.
Moraes se lamenta, mas não teve dó de Pelé. Para muitos, a decisão aconteceu como estava previsto desde o início. Claro, jogando em casa, a Inglaterra seria uma finalista. A Alemanha Ocidental vinha com tudo. Portanto, a Alemanha Ocidental e a Inglaterra faziam a final da Copa de 66. Os alemães, comandados por um gênio do futebol mundial, Franz Beckenbauer, fazem 1-0. Gol de Haller. A Inglaterra, dirigida por outro grande jogador, Bob Moore, reagiu e empatou. Gol de Hurst. A Inglaterra conseguiu passar à frente quase no final do jogo. Gol de Peters. A Copa estava praticamente ganha. Quando faltava menos de 1 minuto para terminar o jogo, Emmerich cobrou uma falta da esquerda que bateu nas costas de Schnellinger, passou por Wilson e Banks para Weber empatar. 2-2. Loucura total. Inglaterra e Alemanha teriam que jogar uma prorrogação. Foi justamente aí que o destino traiu o juiz suíço Ernst Dietz. Steines lançou na área, Hurst dominou e virou. O chute saiu forte, passou pelo goleiro Tilkovski, bateu no travessão e ficou no chão. Hurst imediatamente comemorou o gol. Dietz, o juiz suíço, ficou em dúvida com a reclamação dos alemães e correu para consultar o bandeirinha Brakhamov da União Soviética. Brakhamov confirmou que a bola tinha entrado. Dietz apontou para o meio de campo. A Inglaterra passava a vencer por 3-2. Final que terminaria em 4-2. Agora vamos ver se a bola realmente entrou. Primeiro, por este ângulo. Em câmera lenta parece que a bola realmente entrou, pelo menos por este ângulo. Vamos ver por outro ângulo. Dessa vez, o chute de Hurst bate no travessão e fica fora. Visivelmente fora do gol. Veja. Até hoje, o goleiro Tilkovski afirma que a bola não entrou. Hurst jura que entrou. Apenas o bandeirinha Brakhamov da União Soviética, com sua aparência de violinista cigano, nunca mais deu sua opinião. Para o árbitro Dietz, a grande final se transformou no maior pesadelo de sua carreira. Na Copa de 70, o Brasil tinha a obrigação de apagar a má campanha realizada em 66 na Inglaterra. E também um outro grande objetivo: tentar a conquista em definitivo da Copa Jules Rimet. Por isso, houve muita preparação, muitos palpites. A preparação teve início em 1967, com a participação de uma equipe jovem na Taça Rio Branco, em Montevidéu. Lá nós empatamos com os uruguaios e ganhamos a taça numa temperatura de simplesmente 0 grau. Já em 68, realizamos uma longa excursão ao exterior, sob o comando do técnico Aimoré Moreira. E lá tivemos bons resultados. Até ótimos resultados. Agora, nesta fase começaram a surgir grandes valores. Rivelino, Carlos Alberto Torres. Já em 69, no ano das eliminatórias, o Aimoré Moreira foi afastado da direção técnica da seleção brasileira. E em seu lugar, assumia João Saldanha. Com ele, passamos de uma forma invicta pela fase de classificação. E o time começava a dar personalidade forte e começava a ter realmente essa personalidade, como o próprio treinador João Saldanha. Você se lembra? As feras do Saldanha. Logo de início ficou claro que o Saldanha não tinha papas na língua. Tanto é verdade que comenta-se que durante uma entrevista a um jornalista, isto aconteceu no Rio Grande do Sul, lhe deu a informação que então o presidente Médici, o presidente da República, gostaria de ver o jogador Dario como titular da seleção brasileira. E o João, bem a sua característica, bem dentro do seu modo de falar,
respondeu: eu não peço para escalar o Ministério do Presidente, consequentemente. Até hoje ninguém sabe ao certo os motivos que afastaram o Saldanha da seleção. Mas a realidade é que o técnico Zagallo assumiu e nós fomos para a Copa de 70, onde nós vivemos um momento glorioso em todos os sentidos para o futebol brasileiro. E na Copa de 70 nós começamos muito bem. Vamos falar primeiro do país sede, o México, onde todos torciam pela nossa seleção. Parecia um prolongamento do torcedor brasileiro, do território brasileiro. E com esse início de festa, este clima de festa, nós tivemos, evidentemente, a melhor campanha até hoje do futebol brasileiro. Dia 3 de junho de 70, a seleção brasileira entra em campo. É a estreia contra a Tchecoslováquia. Logo no primeiro jogo, um susto. Petras fez 1-0 para o Tcheco. E depois ajoelhou-se e fez o sinal da cruz. O empate veio com a cobrança de falta através de Rivelino. A patada atômica, como diziam os mexicanos. Jairzinho ficou na barreira e Rivelino pegou um chute. Novamente um lançamento de Gerson. O nosso segundo adversário foi a temível Inglaterra. Você se recorda, foi um jogo duro, disputado palmo a palmo, minuto a minuto, com muita garra e determinação. O Brasil enfrenta o terceiro adversário do grupo, a Romênia, já classificado para a quarta de final. Devoluciona Pelé, la alcanzó. Barrida, retención de pelotas y de Pelé. Sempre em Guadalajara, o Brasil joga agora contra o Peru. Um adversário respeitável da chave da Bulgária, Marrocos e Alemanha. Um nome deve ser lembrado com muito carinho, mas com muito carinho. Tostão. Em 39, ele levou uma bolada no olho esquerdo e teve descolamento de retina. Foi operado. Ninguém esperava que ele pudesse jogar. Mas Tostão jogou. E jogou um maravilhoso futebol de irmão gêmeo de Pelé. Por gratidão, a medalha de ouro dele está hoje nos Estados Unidos. Tostão dividiu com o médico Abdala Moura a glória de campeão do mundo. O próximo adversário era tido como fatalista para os brasileiros, o Uruguai. Talvez por isso a nossa seleção entrou em campo nervosa. E no início do jogo, errou muitos passes e parecia que nada daria certo. O Uruguai revive o grande pesadelo do futebol. Al final del primer tiempo. Esperándose con un balazo distante por este, que es Pelé. Al reponer la falta Mazurkiewicz se llevó el gustazo de Ana.
A seleção brasileira jogava bonito, dava espetáculo. E tem um detalhe, hein? Não se assustava com cara feia de jeito nenhum. E o jogo violento, principalmente em cima do Pelé, era uma coisa que todo mundo já esperava. O Pelé foi caçado, ele foi empurrado, foi pisado. Agora, deu o troco no mesmo nível. Aliás, eu acho que deu o troco num nível superior. Porque repare só a inteligência do Pelé até para bater. Teve uma jogada que eu saí de Brando, 2, 3 jogadores do Uruguai. E quando eu caí, esse mesmo jogador me pisou no pé. Me pisou na perna. Então esse estava com maldade. E nessa jogada, ele veio para me dar o pontapé por baixo. E para me defender, que eu vi que ele vinha de maldade, eu larguei o cotovelo, pegou bem no rosto dele. Mas o juiz deu a falta contra ele, para você ver. Porque ele já vinha com má intenção do lado, por trás de mim para dar, entende? Eu, como eu percebi, eu me defendi. O nosso adversário para a final da Copa do Mundo de 70 sairia da partida entre Itália e Alemanha Ocidental, que para decidirem